Tem perdas e portas que se fecham que a gente não entende, né? Porque no fundo a gente ainda queria estar ali. Às vezes a gente quer que algo dê certo, a gente queria ter continuado naquilo que a gente estava vivendo, com alguém, com alguma coisa, uma porta, um ciclo. Queria que não tivesse aquilo acabado daquela forma. A gente acha muito difícil, né, aceitar, principalmente que foi Deus quem permitiu o fim daquilo, algo que pra gente era bom. Mas a Bíblia, ela diz em Eclesiastes 3:6, há tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Mas ninguém fala sobre como é doloroso esse tempo de lançar fora. Porque não é sobre perder algo, é sobre abrir mão de algo que ainda fazia sentido pra gente, né? Algo que ainda ocupava um espaço no nosso coração. E aí a gente começa a questionar a Deus, por que tirou isso de mim? Por que não deixou continuar mais um pouco? Por que as coisas têm que ser dessa forma? Só que Deus, na sua soberania, enxerga aquilo que a gente não vê. Ele vê o que está por trás, o que está à frente, o que aquilo poderia se tornar. E muitas vezes o que a gente chama de perda, ele chama de livramento. Porque tem lugares que parecem bons, mas não são saudáveis. Tem pessoas que a gente ama, mas que não estão alinhadas com o nosso propósito. Tem ciclos que a gente insiste, mas que Deus já encerrou. Isaías 55:8-9, o Senhor, ele declara assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. E na prática isso é muito difícil de aceitar, né? Porque a gente queria que Deus explicasse antes de tirar alguma coisa, a gente queria que ele mostrasse o depois antes do fim, a gente queria que ele desse sentido àquilo antes da dor. Mas ele não faz isso, ele só tira. Fica um silêncio que machuca, né? Um vazio que você tenta preencher com respostas que não vêm. Mas nem toda perda vem de um erro. Algumas vêm de propósito. Deus, ele não tira algo de você para te punir. Ele tira para te proteger, para te reposicionar, para não permitir que você construa sua vida em algo que não vai te sustentar no futuro. Às vezes você ainda está emocionalmente preso em um lugar que Deus já te libertou fisicamente. O corpo saiu, mas o coração, ele ainda tá ali. Só que Deus, ele não trabalha com o que você sente agora. Ele trabalha com o que você vai precisar lá na frente. E talvez você esteja tentando entender uma perda, um ciclo que se encerrou, uma porta que se fechou, quando na verdade Deus está te conduzindo para um lugar que você ainda não consegue enxergar. E um dia você vai olhar para trás e perceber: se Deus não tivesse me tirado de onde eu queria tanto estar, eu não teria chegado aonde Ele sempre quis me levar. Só que entre o tirar de Deus e o entender do coração, existe um processo. E esse processo dói, porque é nele que você aprende a confiar sem ver, a aceitar sem entender. Que fé não é sobre ter respostas, é sobre permanecer mesmo quando elas não chegam.